Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 1, trecho 6. Jesus continua sua obra na alma. Ele a separa dela mesma, purificando todo o interior do seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, ele colocou a mão para purificar o meu interior. E com uma voz interna, disse-me: agora estamos sozinhos, não resta mais ninguém para nos perturbar. Você não está mais feliz agora do que antes, quando precisava satisfazer os outros? Veja, apenas um é mais fácil satisfazer. Você deve pensar que eu e você estamos sozinhos no mundo. Prometa-me ser fiel, e derramarei em ti tantas e muitas graças, a ponto de você permanecer sempre muito maravilhada. Depois ele me disse: sobre você fiz ótimos projetos. Se ficares unido a mim, quero fazer de ti uma imagem perfeita minha, desde quando nasci até a morte. Vou ensinar a ti como fazer isso, um pouco de cada vez. E aconteceu. Assim, todas as manhãs, depois da comunhão, ele me dizia o que eu deveria fazer no meu dia. Vou dizer tudo brevemente, pois depois de tanto tempo é impossível lembrar-me de tudo. Certamente não me lembro, mas parece-me que a primeira coisa que me disse para ser necessário era purificar o interior do meu coração, com a aniquilação de mim mesma, que é a humildade. E ele continuou a me dizer: veja, para fazer isso, em seu coração eu derramarei minhas graças. Eu realmente quero fazer você entender que não podes fazer nada por si. Olho muito bem para aquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo fazer tantos roubos das minhas graças. Em vez daqueles que se conhecem, sou livre para derramar minhas graças em torrentes, sabendo muito bem que estes não se referem a eles mesmos. Sou grato a eles. Estes fazem a estima que é apropriada. Vivem com um medo contínuo de que, se comigo não combinam, eu possa tirar o que já dei, sabendo que não é o que eles gostam. Pelo contrário, em corações cheios de orgulho, não posso nem entrar no coração deles, porque não há lugar para eles se incharem. Estes pobres não levam em consideração minhas graças e passam de cair em cair. Ruínas, portanto, eu quero que neste dia você faça atos contínuos de humildade. Eu quero que tu sejas como uma criança vestida com panos, que não pode mover nem um pé para dar um passo, nem uma mão para operar, mas tudo está esperando da mãe, para que você fique perto de mim, como uma criança sempre orando para eu vir ajudá-la, confessando sempre seu nada, enfim, esperando tudo de mim. Então tentei fazer o máximo possível para agradá-lo.
me enrolei, me aniquilei e às vezes chegava tão perto de me sentir quase desfeita para não poder operar, nem dar um passo, nem mesmo respirar, se Ele não me amparar. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vamos a essa meditação de mais um trecho do Livro do Céu, volume 1, da serva de Deus Luísa Picarreta, para o nosso estudo e compreensão, para que nós possamos entender com clareza aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que nós estamos nos propusendo a viver, né? Nos propondo a viver nesse reino da divina vontade, né? Jesus continua sua obra na alma, ele a separa dela mesma, purificando todo o interior do seu coração. Bem, essa reflexão é continuando a outra reflexão anterior, que são trechos diferentes, mas que praticamente falam a mesma coisa, né? Para que nós morramos, abramos mão da nossa vontade, é necessário que a nossa alma, né? Que a nossa alma seja contínua, né? Que a nossa alma seja formada na alma de Jesus, né? Naquilo que Jesus sentiu, naquilo que Jesus pensou, naquilo que Jesus imaginou, né, para a humanidade, para nós nesse tempo, para os que vieram antes de nós, para os que virão depois de nós, né? E ele começa essa obra na alma de Luísa, e ele já começou essa obra também em nossa alma, né? E essa alma separada, ela é separada de si mesma, né? Ela é separada da sua vontade, daquilo que você acha que é o certo, né? E Jesus, ele vai fazendo essa purificação, né? Ele quer que nós nos desliguemos das coisas do mundo, nós nos desliguemos dos apegos humanos, nós reconheçamos o nosso nada, a nossa miséria, que nós saibamos que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não somos nada, somos apenas meras criaturas, como a professora de filosofia fala, que o ser humano ele precisa de objetos criados para poder criar a sua própria personalidade, né? Algumas culturas nossas brasileiras vêm de alguns países, né? De outros países, né? De outras nações. E Jesus fala com Luísa que precisa purificar Luísa, que ela precisa estar sozinha com Jesus, ela precisa estar totalmente desapegada das coisas do mundo. Quando a gente fala das coisas do mundo, são coisas e pessoas, status, colocações, né, cargos, muitas coisas que o mundo geralmente nos oferece, né? E os apegos humanos, né? A gente precisa saber que nós estamos na terra, que nós temos marido, filho, mas devemos amá-lo, mas não devemos nos apegar. Não devemos ter apego, porque a nossa alma ela se sente escrava dos apegos. Como nessa aula também ela fala sobre a escravidão, que nós muitas vezes pensamos que estamos livres, mas nós não somos livres. Nós somos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas concupiscências, porque nós não nos colocamos como Jesus se colocou. Porque Jesus, a todo tempo, ele se colocou como aquela ovelha que veio, né, que veio para um matadouro, na realidade, porque o profeta Isaías fala isso também, né, que como ovelha ele foi levado a um matadouro,
E Jesus já sabia de tudo aquilo que ele ia viver. E nós que estamos, né, na divina vontade, né, que estamos querendo que este reino aconteça, nós não temos que olhar para a esquerda, para a direita, nós temos que nos deliberar livremente, estar livremente espiritualmente falando, né? Ser livres no espírito. E vai chegar um tempo que vai ser muito difícil essa liberdade. Então Jesus, ele começa essa purificação na alma de Luísa, né? Na sua voz interna, né? Na voz que ela ouvia a voz de Jesus, ela ouvia, Jesus libertou ela da voz do mundo, né? Do mundo externo, daquilo que é o externo, daquilo que vem a nós de dizer, vamos deixar isso para depois. E Jesus, ele coloca fortemente assim, né, no meio dessa formação a questão que sobre a conversão de Santo Expedito, porque sempre Santo Expedito queria se converter e sempre vinha aquela voz interior falando amanhã, 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 né? Que era a própria voz interna que o Santo Expedito tinha, que essa nossa voz interna que muitas vezes a gente pensa, que muitas vezes a gente denomina que é o nosso inimigo é nós mesmos, é a nossa voz interna que nós ouvimos, né? E ele simplesmente determinou que não ia ser amanhã, mas que ia ser hoje, né? E Jesus começando essa obra na alma de Luísa, né? Desligando Luísa completamente dos apegos terrenos, que é isso que ele quer também de nós, que nós nos desapeguemos. E a professora, ela fala, né, nessa aula, ela fala muito sobre isso, sobre as determinações, as lutas interiores, aquilo que nós precisamos ter como meta. Se nós queremos ter como meta o céu, nós temos que subir escadas, né? Se nós precisamos subir numa escada rolante, nós andamos em uma escada rolante, como ela cita, a gente vai ter que subir, né? A gente não pode ficar lá parado porque a escada ela está subindo, né? E nós precisamos subir. É a mesma coisa no reino da divina vontade. Nós temos que não dar acesso para essas vozes internas, né? Se encontrar sozinha com Jesus, pedir a Jesus que Jesus nos purifique a nossa alma, como ele fez com a de Luísa. E é interessante porque ele fala com Luísa, né? Fala com Luísa que Luísa tem que fazer tudo com ele, né? Tem que andar, trabalhar, rezar, tudo tem que ser com ele. E nós que estamos nesse caminho, muitas vezes nós não nos colocamos como essa determinação que Luísa teve de fazer tudo com Jesus, né? Nós nos colocamos, nós fazemos as nossas coisas e muitas vezes a gente não está nessa colocação, né? Dessa forma de pensar, né? E essa reflexão para nós, eu tiro para mim, né? Para o meu dia a dia, para a purificação que eu peço para Jesus da minha alma, né? Dessas vozes interiores, né? As vozes interiores que vêm para dizer, não, depois você faz, não, agora não, depois, sempre esse depois, né? E é muito interessante para mim falar um pouco sobre isso, porque é a nossa vivência do nosso dia a dia, né? E muitas vezes eu tenho isso, eu vou sempre adiando uma coisa, deixando sempre para depois, né? E não tendo prioridade, né, na realidade. E nós que estamos no reino da divina vontade, nós precisamos pedir todos os dias essa purificação da alma. Assim como Luísa, ela fez a experiência dela, né?
ela fez a experiência dela com a purificação da alma dela, que Jesus purificou, né? Ele continuou o trabalho que ele tinha começado através da obediência de Luísa. Ele continuou a obra, né? Para separar a alma, né? Para separar a alma dela mesma, né? As vontades dela precisavam ser mortificadas, né? E a nossa também precisa todos os dias ser mortificado, né? A cada dia a gente saber dizer não a esse combate constante. E ele começa esse processo na alma dela e ele fala assim, né? Ele fala assim: veja apenas é mais fácil satisfazer. Você deve pensar que eu e você estamos sozinhos no mundo, né? Apenas quando nós temos apenas uma voz de comando, quando nós ouvimos apenas uma voz de comando, é mais fácil para nós seguirmos, né? É mais fácil para nós ouvirmos. Quando nós rejeitamos a nossa vontade humana e nós colocamos, como a professora mesmo fala nessa aula, que foi uma aula muito significativa para mim, que ela fala que essas lutas internas são as lutas que nós mesmos temos, né? Então, quando nós, né, enfrentamos essa luta para dizer, não, eu gosto de orar, mas agora não é o momento da oração, é o momento de eu ler o livro do céu. Eu gosto de rezar o texto mariano, né? É como a comparação que ela fala do sorvete, né? Que ela diz que é as vontades, né? Mas eu gosto, entendeu? Cíntia, gosto, né? Gosto de rezar o texto mariano, mas às vezes naquela hora, naquele momento, Jesus quer que eu leia o trecho do livro do céu. Jesus quer que eu faça outra ação. E muitas vezes eu digo, mas eu gosto, até uma boa ação, né? Que a gente pensa que muitas vezes é boa, que rezar é bom, né? Mas ela acaba sendo uma voz interna dentro de nós, porque naquela hora nós não ouvimos aquela voz que diz, olha, vai ler o livro do céu, vai meditar nas 24 horas da paixão, né? Nós temos sempre que ter isso em mente, de saber discernir essas vozes, né? Essas vozes interiores que nos atormenta, que atormenta a nossa mente. E se colocar como Luísa, né? Pedir a Jesus para que ele venha ajudá-la, né? Para que ele venha ordená-la na realidade, né? Se colocar como uma criança, que Luísa se colocou assim, para que possa ordenar, que tudo seja ordenado, né? Porque tudo na divina vontade tem ordem. A criação de Deus, ela tinha uma ordem, né? Se nós formos ler o livro do Gênesis, nós vamos ver que a criação do mundo teve a sua ordem. E nós também precisamos ter essa ordem. E a primeira ordem de Luísa foi a separação da alma dela, ou seja, da vontade dela com ela, né? Da vontade dela, do que ela queria fazer, mas a vontade que Jesus queria, né? Que Jesus queria que ela escrevesse, né? Tinha os momentos dela de oração, mas o momento, muitas vezes, que Jesus propusera a ela, colocava diante dela, era justamente o momento de escrever, de deixar esses escritos maravilhosos para nós, para que nós aprendêssemos cada coisa certinha, do jeito que Jesus quer. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat.